Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Laudionor, café com a Bíblia, nesse momento. Amados e queridos ouvintes, irmãos amados, você que está agora nos ouvindo, temos aqui uma palavra para os nossos corações. O Senhor preparou uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Provérbios, capítulo 19, e o versículo de número 21, ele diz assim: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Glória a Deus. Amados e queridos ouvintes, seguidores desse canal, Café com a Bíblia, com o pastor Laudionor, que sou eu. Quero me apresentar mais uma vez, sou o pastor Laudionor, da igreja Deus é Paz, Ministério de Mairiporã. Amados, hoje é 1º de janeiro de 2023. Uma data que muitos estão esperando, ou seja, todos estão esperando, né? E graças a Deus passamos essa virada com saúde, com alegria, com vida, né? E espero que você também, né? Está com essa felicidade, com alegria. E nós estamos aí numa virada de ano tão assim, turbulenta, podemos dizer assim. Uns esperam de um governo, outros esperam de outro governo. Enfim, né? A transição de governo. Mas eu quero dizer para vocês, é diferente. O que eu quero falar para vocês nesta manhã é sobre esse versículo. Sobre esse versículo. Nós passamos o ano todo fazendo propósito, fazendo um propósito do que vai acontecer, do que nós vamos fazer no ano seguinte. E eu costumo dizer que o ano ele é só 2 minutos, ou seja, 1 minuto muda essa data. E se nós não tiver um propósito firme com Deus, essa data ela não serve de nada. É só um ano que muda de um para o outro e nós continuamos na mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós não temos muitas vezes firmeza naquilo que nós falamos com o Senhor, naquilo que nós determinamos diante de Deus. Então eu quero nesta manhã vos orientar que quando você fizer um propósito, ser-lhe-ei firme no seu propósito, diz a Bíblia também. Então aqui esse versículo que nós acabamos de ler, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Quer dizer, muitos propósitos. Então quantos propósitos você fez, nós fizemos para o ano de 2022 e nada aconteceu. E não aconteceu nada. Então eu quero dizer para você que a primeira coisa que você tem que colocar no seu propósito é oração. Colocar oração no seu propósito. E não esqueça dele. Porque você sabe o que é uma intercessão? Intercessão é algo que todo dia você apresenta diante de Deus. Todo dia você está apresentando diante de Deus: Senhor, lembre, Senhor, do meu propósito que eu fiz com o Senhor. Seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja esse propósito no seu casamento, é uma melhoria no seu casamento. De repente o seu casamento está arruinado, o seu casamento, está difícil lidar com o seu casamento. E você faz sempre um propósito: olha, o ano que vem eu vou mudar tudo. Mas passou o ano, essa da meia-noite de ontem para hoje, já entramos em 2023. E como é que está o seu casamento? Como é que está o relacionamento seu com o seu filho, com a sua filha, com a sua família? Como é que está o seu relacionamento? Então você precisa colocar isso dentro de você, esse propósito que está dentro do seu coração, esse propósito que você determinou dentro de você, você colocar ele em pauta. Porque sabe por que muitas vezes os nossos propósitos com Deus eles não são concretizados? É porque nós fazemos muitos propósitos, diz aqui a Bíblia Sagrada, que diz aqui, ó, muitos propósitos lá no coração do homem. Há muitos propósitos. Então, quer dizer, se você não pegar o seu propósito e colocar ele em pauta na sua oração, você vai continuar no mesmíssimo. Todo dia a mesma coisa. Entra ano e passa ano, e vem outro ano,
e vai continuar a mesma coisa. Você tem quantos anos hoje? Se você tem 30 anos, tem 40 anos, tem 50 anos, quando você tinha 20 anos, você já começou a fazer propósito. Hoje você tem 40 anos e você ainda não conseguiu galgar aquilo que você tanto almeja, que você tanto deseja. Por quê? Porque não há firmeza no seu propósito com Deus. Então nós temos que ser firmes com o nosso propósito. Nós não podemos ter um propósito hoje, amanhã ter outro, porque você passa o ano. Às vezes nós passamos o ano e fazemos 10, 20 propósitos com Deus. E aí na hora de você orar, você vai orar ao Senhor, falar: Senhor, lembra do meu propósito. Mas qual? Qual propósito que você está falando com Deus? Porque você fez tantos. Então você tem que colocar um propósito diante de Deus em pauta. Você coloca 2 ou 3, mas você lembra ao Senhor que você possa falar: Senhor, lembra que eu falei que esse ano eu iria ser um servo melhor para o Senhor? Lembra que eu falei para o Senhor que esse ano eu iria ser melhor para minha família, para minha esposa, para os meus filhos? Lembra que eu falei com o Senhor que esse ano eu iria ter uma vida financeira abençoada, uma vida financeira abundante, até mesmo para poder ajudar a sua obra, ajudar a sua casa, ajudar aqueles que mais necessitam. Aí se você tem 2 ou 3 propósitos e você coloca eles em pauta na sua oração, com certeza isso vai ser atendido pelo Senhor. Agora, se você fizer, todo dia você faz um propósito diferente, de repente você nem sabe o que é que você está pedindo para Deus. E nós temos que saber o que é que nós estamos pedindo para Deus, para você colocar a sua oração sobre o seu propósito. Você coloca a sua oração, o objetivo da sua oração é o seu propósito, porque muitos estão no seu coração, muitos propósitos você fez dentro do seu coração, mas a vontade do Senhor é o que permanece. Louvado seja Deus. Diz aqui, ó, o conselho, mas o conselho do Senhor é que permanecerá. Então, o conselho do Senhor vai permanecer na sua vida, porque muitas vezes, eu também quero salientar isso também, porque muitas vezes nós pedimos, mas não sabemos o que nós queremos e não sabemos nem o que é bom para nós. E eu costumo dizer que o não de Deus é o sim para nossas vidas. Preste bem atenção nisso. O não de Deus é o sim para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não sabemos. Por exemplo, vamos lá. Você quer comprar um carro. Vamos falar de coisas material. Você quer comprar um carro. E você olha para aquele carro, chega ali na agência, chega ali no lugar onde é que vai vender esse aqui, você vai comprar esse carro, você olha aquele carro maravilhoso, aquele carro, olha, esse carro é o meu sonho, esse carro é o propósito do meu coração, esse carro é tudo para mim, Senhor, eu quero comprar esse carro. E quando você vai, chega lá, às vezes você está até com dinheiro para comprar o carro, e quando você chega, você não vai nem financiar, você vai pagar à vista o carro. Quando você chega lá, olha, o carro foi vendido, o outro comprou o carro. Sabe por quê? Porque você não sabe o que tinha dentro do motor desse carro, você não sabe o que tinha dentro do câmbio desse carro, você não sabe da origem desse carro, você não sabe nada sobre esse carro, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Mas você colocou o propósito no seu coração e apresentou para Deus. Então, quando eu falo assim, o não de Deus é sim para a tua vida, é isso aí, porque Deus ama você. Deus te ama e Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer que você seja atribulado. Deus não quer que o inimigo venha atribular você. Então, guarda isso no seu coração. O não de Deus é sim para a tua vida. Tá bom, meus irmãos? E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Esse é amanhã o Café com Bíblia, tá? Com o pastor Laudionor. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Louvado seja Deus. Tenha um ano abençoado na sua vida, na vida da sua família. E olha, coloca um propósito no seu coração. E esse propósito que já está no seu coração, continue orando por ele. Apresenta a Deus na sua oração. Oração pela manhã que você levanta, oração de noite que você vai dormir, ou outra oração que você tiver aleatoriamente, apresenta o teu propósito diante de Deus. A Bíblia fala sobre uma viúva que ela batia na porta do juiz iníquo, e o juiz não temia a Deus e nem os homens. Mas de tanto que ela bateu, um dia o juiz abriu a porta e atendeu. Ou seja, Jesus está dizendo, permaneça orando, orai sem cessar, pedir sem cessar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que tenham um ótimo 2023 na vida de cada um de vocês.
E que Deus abençoe muito a sua família, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, em primeiro lugar, a sua vida espiritual. E oramos a Deus para que Deus possa abençoar a nossa vida e abençoar a nossa pátria brasileira. Que Deus abençoe. Sou o pastor Laudionor e Café com Bíblia nesta manhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.